Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia e eu quero pensar com você um pouco sobre a revelação de Deus. Você já pensou sobre a revelação progressiva de Deus? Você sabe o que é a revelação progressiva de Deus? É interessante que Deus, ele se revelou a nós. Ele se descortinou para que nós o conhecêssemos. Ele se apresentou para nós. O Criador se apresenta então para a sua criatura. Deus, ele então apareceu para nós, nos mostrando um pouquinho daquilo que ele é. E é interessante que, quando estudamos sobre a revelação de Deus, nós aprendemos que existem duas revelações: a revelação natural, que conhecemos através da criação, da natureza, e também temos a revelação especial. A revelação especial marca profundamente o cristianismo. Nós temos a palavra escrita, a palavra de Deus, que foi escrita em blocos, o Pentateuco, o livro dos profetas, o Antigo Testamento, primeiramente, e posteriormente, depois de Jesus Cristo, nós temos então o Novo Testamento. É interessante também notarmos que temos como revelação especial o próprio Cristo, Jesus Cristo. Ele foi a palavra encarnada de Deus. Então nós temos a revelação especial escrita, a palavra de Deus, a Bíblia, e temos a palavra especial de Deus, Jesus Cristo, a palavra encarnada de Deus. E quando olhamos para isso, pensamos o porquê que Deus não falou tudo somente em um livro. Já parou para pensar por que foi necessário 66 livros para Deus se revelar a sua vontade para nós? Pois bem, Deus não falou tudo no livro de Gênesis porque o povo não tinha capacidade de entender. Deus fala de acordo com a nossa capacidade de entender. A revelação progressiva de Deus no Antigo Testamento nos apresenta Jesus Cristo já antecipadamente. É interessante notarmos que Gênesis apresenta Jesus Cristo, nosso Criador. Êxodo apresenta Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Levítico apresenta Jesus Cristo, nosso sacrifício pelo pecado. Números nos apresenta Jesus Cristo, o que foi levantado. Deuteronômio apresenta Jesus Cristo, nosso verdadeiro profeta. Josué apresenta Jesus Cristo, o capitão da nossa salvação. Juízes apresenta nosso juiz libertador. Ruth, nosso resgatador. 1 Samuel apresenta o nosso rei, assim como 2 Samuel, Reis e Crônicas. Esdras e Neemias apresentam o nosso restaurador. Esté, nosso advogado. Jó, nosso redentor. Salmos apresenta nosso tudo em todos. Provérbios apresenta Jesus, nossa sabedoria. Eclesiastes apresenta nossa finalidade de vida. E Cântico dos Cânticos apresenta Jesus, o que ama a nossa alma. Isaías, iniciando então os profetas, apresenta o Messias. Jeremias e Lamentações apresenta o renovo de justiça. Ezequiel apresenta o Filho do Homem. Daniel apresenta Jesus, a pedra que esmiuça. Oséias apresenta o que encaminha o desviado. Joel apresenta Jesus Cristo, o nosso restaurador. Amós apresenta o divino lavrador. Obadias apresenta o nosso Salvador. Jonas apresenta Jesus Cristo, nossa ressurreição e vida. Miqueias apresenta o nosso Jesus, testemunha contra nações rebeldes. Naum apresenta Jesus, fortaleza no dia da angústia. Abacuque apresenta o Deus da minha salvação. Sofonias apresenta Senhor zeloso, o nosso Jesus.
é um Senhor zeloso. Ageu apresenta o desejado de todas as nações. Zacarias, o renovo da justiça. Malaquias apresenta Jesus Cristo, o sol da justiça. É interessante notarmos que todo o Antigo Testamento apresenta Jesus Cristo progressivamente, apresenta o nosso Jesus que viria em carne posteriormente. Cada livro do Antigo Testamento e cada livro do Novo Testamento nos mostra Jesus Cristo. Por exemplo, Reis, Samuel, Crônicas mostra Jesus Cristo, o nosso Rei. E então nós vemos que Deus vai falando conforme a capacidade do seu povo de entender. Você já parou para pensar que você também pode ter uma intimidade tal com Deus, que Deus pode se revelar a você de uma forma além do natural, sobrenatural? Você já parou para pensar que se Deus fala conforme a nossa capacidade de entender, quanto mais estudarmos, mais Deus vai poder falar conosco, porque aí teremos essa capacidade para o entender? Você já parou para pensar a importância de estudar a Bíblia, de estudar a teologia, para que Deus possa ter mais liberdade para falar com você? Então, a revelação progressiva de Deus nos ensina que Deus vai falar ainda mais conosco, conforme a nossa capacidade de entender. Logo, eu estudo, nós devemos estudar para que Deus possa falar ainda mais conosco. Eu quero então desejar a você a oportunidade de se aprofundar ainda mais na palavra de Deus. Busque, estude, se capacite, busque a Deus, tenha relacionamento íntimo com Deus, para que Deus fale abundantemente com você. Você lembra quando Jesus veio, como que funcionou? Tinha a multidão onde muitas pessoas se reuniam quando tinha interesse em alguma coisa em Jesus, ou de Jesus, melhor dizendo. Tinha os seguidores que sempre estavam atrás de Jesus, interessados também em alguma coisa. Tinha os discípulos, que era um grupo selecionado pelo próprio Jesus, que ele estava os capacitando para pregar o evangelho posteriormente. Tinha também os três que eram mais íntimos, né? Pedro, Tiago e João. E tinha o discípulo amado, João. Seja um discípulo amado. Com certeza Jesus vai se revelar de uma forma sobrenatural para você, além do natural. Que Deus te abençoe abundantemente e que você continue sendo um canal de bênção de Deus para as pessoas. Um forte abraço.